Fala, servidor, tudo tranquilo? John do Grana aqui, e hoje a gente vai conversar sobre aquele sexto sentido que te permite duplicar teu patrimônio todos os anos. Não entendeu nada? Tá curioso? Então eu te aguardo logo depois da vinheta. Servidor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Grana Sob Controle. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo John Lennon e hoje sim a gente vai conversar sobre um sexto sentido que nós temos, pessoal. Sentido mesmo, não é metáfora, beleza? E vou te mostrar, servidor, 3 mecanismos desse nosso sentido, sendo que o terceiro é o mais importante. E ainda vou te mostrar uma técnica que eu utilizo que me ajuda bastante na minha jornada aí de duplicar meu patrimônio todos os anos. Bora comigo? Mas para isso, servidor, eu preciso que tu já dê o like no vídeo, te inscreve no canal se tu não é inscrito ainda, tu tá dando bobeira, perdendo um conteúdo de qualidade, servidor, toda quinta e todo sábado. E não esquece, ativa o sininho para tu receber todas as notificações, show? Então vamos lá, vamos começar. Servidor, uma neurocientista espanhola chamada Nazaré Castellanos vem dando recentes entrevistas aí para a comunidade acadêmica e científica, confirmando que há mais de 5 anos a comunidade científica da neurociência confirma e reconhece que nós, seres humanos, não possuímos apenas 5 sentidos. Nós possuímos, na realidade, 7 sentidos. E quais são esses 7 sentidos? Bom, além daqueles 5 que a gente já reconhece, que é o tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição, nós temos aí outros 2. Esses 5 que a gente já conhece, eles são categorizados como esterocepção. Então esses 5 que a gente já conhece são esterocepção, realmente a parte exterior. E os outros 2 que vieram a público recentemente para nos surpreender, que realmente não são mais 5 sentidos, agora são 7 sentidos, veio a interocepção, que é aquela parte mais interna, e a propriocepção, que a gente vai entender um pouquinho melhor logo adiante como que funciona. A esterocepção é como o nosso cérebro ele vai perceber a parte externa do nosso corpo. E qual é a parte externa? Tato, olfato, paladar, audição e visão. É o que a gente tem de contato exterior com o mundo. E esse grupo ele já contém os 5 sentidos mais comuns que a gente conhece aí desde a escola. Existe também, servidor, como eu disse, a interocepção, que esse, de acordo com a pesquisadora, é o sentido mais importante que a gente tem. Por quê? Porque é como o cérebro percebe e sente o que está ocorrendo dentro do nosso organismo. Ou seja, realmente o que está acontecendo nos nossos órgãos vitais, aí no coração, no pulmão, no intestino, tudo isso, servidor. O cérebro ele recebe essa informação e processa isso. Esse também é um sentido chamado interocepção. Por que ele é o mais importante de acordo com a pesquisadora? Bom, isso até parece ser um pouco óbvio, porque na realidade ele vai receber as informações do coração, do pulmão, dos nossos órgãos vitais. Na realidade é aquilo que o cérebro vai dar mais importância. Então, se a gente for pensar aqui, se o cérebro tiver que daqui a pouco deixar de sentir alguma coisa do tato para dar prioridade para o coração, é natural que o cérebro faça isso. Então, por isso que ele é o sentido prioritário. Primeiro, tu precisa estar com os teus órgãos internos, teus órgãos vitais ali, funcionando certinho para que os outros sentidos venham à tona. Faz muito sentido. Por isso, a interocepção, de acordo com a Nazaré Castellanos, essa pesquisadora e professora da Espanha, ela informa e afirma ser o sentido mais importante que os seres humanos têm, servidor, beleza? Pega essa informação aí. Além da esterocepção, que são já os 5 sentidos conhecidos, e a interocepção, que tu acabou de conhecer, nós temos ainda um outro sentido chamado propriocepção. Isso mesmo, o nome pode ser um pouquinho confuso, vai estar aqui embaixo para ti, servidor. Propriocepção. E o que vem a ser a propriocepção? A propriocepção nada mais é como o cérebro reconhece e percebe o nosso corpo como um todo, tanto internamente quanto externamente. É o nosso próprio ser, a percepção de nós mesmos. Isso mesmo, passa por postura, por gesto, por sensações em geral, que combinadas aí com os outros sentidos vão te dar uma sensação em geral. Tudo isso faz parte da propriocepção. E a propriocepção, servidor, é o tema do nosso vídeo. A propriocepção é o sexto sentido que a gente possui e que vai te permitir aí duplicar teu patrimônio
todos os anos. Já pensou nisso? Tenho certeza que tu não tá ligado nessa história, então me acompanha aqui para tu entender melhor. Sabe aquela sensação na barriga que a gente tem quando a gente tá nervoso? Ou aquele nó na garganta quando alguma coisa não tá saindo do jeito que a gente quer? Ou sabe aqueles olhos pesados que a gente sente quando a gente tá muito cansado aí depois de um dia de trabalho, um dia de esforço realmente? Já parou para pensar por que o ser humano fica em posição fetal, servidor, quando ele tá com muito medo? Ou quando ele está aí angustiado de uma forma extrema? Tudo isso, servidor, é a priocepção em ação. É a relação do nosso cérebro com o nosso corpo, de acordo com como nós estamos nos sentindo naquele momento. E logo logo tu vai entender o porquê que esse sentido ele é tão importante e nos ajuda tanto na multiplicação do nosso patrimônio. Tá, John, e qual a relação da propriocepção aí com a multiplicação do meu patrimônio? Calma, jovem gafanhoto, calma. Lembra que eu vou te mostrar os 3 mecanismos aí desse sexto sentido que a gente descobriu que é a propriocepção e ainda vou te mostrar uma técnica que eu utilizo e que me ajuda muito a multiplicar meu patrimônio. Mas calma, vamos primeiro fazer uma reflexão. Digamos que eu te convide aí para ir numa pescaria ou então até mesmo para jogar futebol. Quais são as primeiras coisas que vêm à tua mente? Certamente, uma das primeiras coisas que vai vir à tua mente vão ser os instrumentos necessários. Se for a pescaria aí, provavelmente a vara de pesca, a linha, o anzol, as iscas. Se for o futebol aí, evidentemente a bola, o uniforme, entre outras, a chuteira, entre outras situações aí, servidor. Tu vai pensar primeiramente nos instrumentos, não é mesmo? Tu vai te dar conta também que todos esses instrumentos precisam de um preparo, precisam vir para fazer a atividade que a gente precisa de determinada forma. Outra coisa que muito provavelmente tu também vai perguntar, vai te questionar, é sobre o onde. Por quê? Para jogar futebol e para ir para uma pescaria, tu precisa ter um local específico para fazer isso. Não dá para fazer isso EAD, de forma virtual, por uma videochamada. Até daria, né? Só teria que achar 2 locais específicos. Mas, se a gente vai junto numa pescaria ou junto num jogo de futebol, a gente precisa ter um local específico, não é mesmo? E tu pode estar pensando, servidor, mas isso é óbvio, John. Será que é óbvio? Eu acho que não é tão óbvio. Por quê? Porque quando eu te convido, servidor, e algumas pessoas eu convoco até mesmo, para estudar 1 hora por dia ou reservar 1 hora por dia para fazer a gestão das finanças, tudo mais, tu costuma acreditar que tu pode fazer isso, por exemplo, largadão no sofá, ou até mesmo deitado na cama para fazer a gestão das finanças, tudo isso. Só que na realidade tu não pode. Sabe por quê? Porque, servidor, o ambiente que a gente escolhe para realizar as nossas atividades, ele precisa ser reconhecido pelo cérebro. E o cérebro precisa reconhecer a postura que a gente vai ficar, a respiração que a gente vai executar, a luminosidade do ambiente, o horário, entre outras situações. E ele vai pegar todas essas informações e esses fatores externos da propriocepção, vai levar para o cérebro para que o cérebro ele ative os mecanismos necessários e libere os hormônios necessários para que tu faça aquela atividade naquele instante. Então, tu ter um local específico para o estudo, para a gestão das finanças, para tu realizar essas atividades, assim como tu tem um local para pescaria e um local para jogar futebol, é extremamente importante para que a gente consiga ativar e comunicar o cérebro de uma forma melhor, ou seja, estimular de uma forma mais saudável e de uma qualidade melhor a propriocepção, esse sentido que ele é extremamente importante e que vai te ajudar a realizar essas atividades de uma forma muito melhor, servidor. Bom, servidor, e sabendo disso, agora tu entende por que a cama, por exemplo, é um péssimo lugar para tu estudar ou para tu trabalhar. Porque a cama, servidor, ela tem como papel principal o sono, o dormir. E no momento que tu vai trabalhar ou tu vai estudar na cama, tu vai ter dificuldade para fazer essa tarefa, porque o corpo ele vai reconhecer aquela postura mais deitada, mais confortável, vai sentir a macieza, a densidade do colchão e vai acreditar que tu tá indo dormir. Então, se tu não vai conseguir trabalhar direito e o cérebro começa a entender que a cama é um lugar de trabalhar também, no momento que tu começa a fazer isso com frequência, trabalhar ou estudar na tua cama, no momento que tu sentar na tua cama e que tu sentir
o teu corpo sentir que está na cama, ele vai levar uma informação para o cérebro. Só que o cérebro ele não vai saber reconhecer se aquilo ali é a hora de dormir ou se aquilo ali é a hora de trabalhar e estudar. Na realidade, quando a gente começa a trabalhar e estudar na cama, a gente está dando informações e ensinando o nosso cérebro de forma errada. Então, o sentido da propriocepção, que teria a finalidade de exponencializar o teu resultado, ou seja, no momento que tu deita na cama, tu vai ou dormir, ou no momento que tu deita, que tu senta numa cadeira, em determinado ambiente, determinada luz, determinada hora, com determinada respiração, o corpo entende que tu vai estudar ou trabalhar. Agora, no momento que tu faz isso em cima da cama, quando tu senta na cama e sente aquela maciez e respira de uma forma mais tranquila, digamos assim, o corpo não sabe se é para dormir ou se é para trabalhar. Então, ele vai fazer tu perder rendimento. Então, percebam que ter um ambiente específico para realizar cada tarefa é extremamente importante para que o sentido da propriocepção consiga reconhecer de forma melhor o que tu vai fazer. E sabendo o que tu vai fazer, o teu cérebro vai liberar todos os mecanismos e os hormônios necessários para tu realizar aquela tarefa numa performance muito melhor, servidor. E isso tudo que eu falei vale também para o horário. Porque no momento que o corpo sabe que hora que tu faz determinada atividade, ele consegue reconhecer tudo isso e liberar também os hormônios da forma correta. Por quê? Se tu, por exemplo, deitar na cama 2 da tarde, teu cérebro vai entender diferente de tu deitar na cama 10h30 da noite. São horários diferentes, temperaturas diferentes, luminosidades diferentes, disposição do corpo diferente naquele momento. Então, na realidade, o corpo ele vai entender de forma diferente. Por isso que o horário é importante, servidor. Por isso que tu ter uma rotina, tu ter hábitos, sempre estudar no mesmo horário, no mesmo local, sempre ir dormir na mesma cama, mais ou menos no mesmo horário, criar uma rotina. Por isso que a rotina ela é tão importante. A rotina ela tem ligação direta com esse nosso sentido extremamente importante, que é a propriocepção. Isso vai fazer com que a gente, no momento que a gente tenha uma rotina, o cérebro consiga ativar os mecanismos e liberar os hormônios corretos na hora correta para a gente realizar as atividades da melhor forma possível, servidor. Então perceba como é importante, servidor, tu estimular da forma correta esse sentido que ele exponencializa o teu resultado. A propriocepção, servidor, é uma descoberta dessa neurocientista Nazaré Castellanos, não só dela, claro, de toda a equipe de neurociência e pesquisadores lá da Espanha, do laboratório Niracara Lab, da qual ela é pesquisadora, e ela também é professora da Universidade Complutense de Madrid, lá na Espanha. Não posso errar aqui os dados de uma pessoa tão importante que tem trazido esse conhecimento tão relevante para a gente, porque esse sentido agora que é trazido para nós, a propriocepção e a interocepção, as coisas fazem muito mais sentido. Algumas coisas que a gente não sabia explicar, tipo isso que eu estou te explicando agora. Por que a rotina permite que o cérebro libere os hormônios da forma correta, nos horários corretos? Exatamente por isso, porque existe um sentido, a propriocepção, que faz com que o cérebro entenda que aquele horário é o adequado, que aquilo que eu estou sentindo, aquela postura que eu estou, aquela respiração que eu estou realizando, aquela frequência cardíaca que eu tenho, são indícios de que eu vou fazer determinada atividade. Por isso que quando a gente faz as coisas da forma do horário correto, no local correto, no ambiente correto, a gente consegue ter mais produtividade e fazer aquela atividade de uma forma muito mais saudável. Bom, servidor, e como eu te disse, vão ser 3 mecanismos referentes à propriocepção que eu vou te mostrar aqui. E esse é o primeiro. Ambiente, horário e local adequado para tu realizar as tuas atividades é um mecanismo extremamente importante para que a propriocepção funcione de uma forma plena e consiga exponencializar os teus resultados. Então, dentro da propriocepção, o que tu vai fazer para tu estimular da forma mais correta? Ambiente adequado, local e horário. Show de bola? Esse é o primeiro mecanismo. Faltam 2. Mas, só por esse mecanismo aqui que eu te mostrei, servidor, poxa, já vale o like no vídeo. Que baita informação. Até agora tu já descobriu que nós não temos só 5 sentidos, o que a gente chama aí de esterocepção. Nós temos na realidade 7. Além desses 5 sentidos que a gente tem a interocepção, responsável por perceber os órgãos, e a propriocepção, servidor, que é realmente o tema desse vídeo de hoje, que faz a gente reconhecer como o nosso corpo está
de uma forma mais completa, não só os sentidos isoladamente, mas a respiração, a postura, nosso semblante, a nossa expressão facial, que a gente vai falar logo ali na frente, tudo isso faz parte da propriocepção. Poxa, tu descobriu que não tem mais só 5 sentidos, tem 7. Já deixa o like pra mim, servidor. Poxa vida, né? E além de eu te mostrar que existem 7 sentidos e não 5, eu vou te mostrar como um desses sentidos, a propriocepção, vai te permitir duplicar teu patrimônio todos os anos. E eu já te mostrei o primeiro mecanismo, que é o ambiente adequado, local e horário. Vamos partir aqui para uma outra reflexão. Tu já parou para reparar que quando a gente está de cara fechada, as coisas tendem a dar errado, servidor? Tu já parou para pensar nisso? Tu já teve aquela sensação de que quando tu te estressa com alguma coisa, todo o resto do dia ele vai sendo estressante, vão acontecendo coisas, né? Tu vai sendo mais explosivo, tu vai te angustiando cada vez mais. Tu já percebeu isso? Tu já sentiu isso? Eu já senti, não foi nenhuma nem duas, foram várias vezes. E agora eu vou te mostrar o porquê que isso acontece. Servidor, vários estudos mostram que o nosso cérebro dedica muitos neurônios, uma massa de neurônios, somente para nossa face. Ou seja, para a nossa expressão facial, sobretudo na musculatura ao redor dos olhos e na boca, servidor. O nosso rosto é uma área extremamente importante para a propriocepção. E em função dessa dedicação massiva de neurônios que o cérebro dá para o nosso rosto, isso é capaz de permitir uma coisa muito louca, chamada de congruência mente-corpo. John, o que é congruência mente-corpo? Olha só que louco, servidor. Acompanhe esse raciocínio aqui comigo. Quando tu tá com raiva, chateado, nervoso, qual é o semblante mais comum? Normalmente, franzir aqui a testa, semicerrar os olhos assim, fazer a cara ficar mais fechada, até um beijo talvez às vezes acontece, um beijo talvez, quando a gente tá chateado, quando a gente tá triste, quando a gente tá com raiva, servidor. Não é esse o semblante que a gente faz? Mais ou menos, alguns mais, outros menos. E assim como, servidor, quando a gente tá alegre e feliz, qual é o nosso semblante? Um sorriso, um sorrisão talvez, um relaxamento aqui dos músculos da testa, aqui da parte de cima dos olhos, uma parte mais relaxada, uma contemplação, uma felicidade, uma alegria, né? São respostas que o nosso rosto dá para o nosso sentimento. Então, nada mais é do que o rosto refletindo aquilo que a gente está sentindo, correto? O que se descobriu nessas pesquisas, servidor, é que o contrário também é verdadeiro. Que eu realizar essas expressões faciais, mesmo quando eu não estou com raiva, por exemplo, agora, eu não estou com raiva, eu estou, na verdade, bem, como é que eu vou dizer? Como é que chama quando a gente está assim, animado, digamos assim? Eu estou animado fazendo esse vídeo aqui. Eu não estou com raiva, eu não estou estressado, nem nada do tipo. Mas no momento que eu faço a cara, eu franzo o meu semblante aqui, semicerro os olhos, faço essa cara fechada assim, o meu cérebro entende que eu estou com raiva, que eu estou angustiado, ele reconhece esse meu rosto aqui e diz assim, não, isso é um rosto de triste, ou de raiva, ou de nervoso. E o que ele faz? Ele libera todos os hormônios relacionados à raiva, ele ativa todos os mecanismos do meu corpo relacionados à raiva, né? Claro, cada mecanismo e cada sentimento vão liberar de uma forma diferente, ou vai acelerar o batimento cardíaco, ou vai desacelerar, vai aumentar a pressão sanguínea, ou vai baixar, tudo isso. Mas ele libera todos esses mecanismos apenas com base na minha reação da minha face, do meu semblante, da minha expressão facial, mesmo que eu não esteja sentindo aquilo ali no momento. Olha que louco, servidor. Na prática, o cérebro ele reage e reconhece a cara que a gente está fazendo. Se a gente está fazendo uma cara de tranquilidade, o cérebro diz, olha, ele está fazendo uma cara de tranquilidade. Então eu vou ativar aqui todos os mecanismos relacionados à tranquilidade. Olha só que louco, servidor. E o que é mais louco, servidor, é o que eu vou te mostrar agora. O cérebro, quando ele está em dúvida, ele tende a dar match com a expressão facial. Como assim, John? Assim, ó. Já pensa aí contigo, o que aconteceria se eu tô passando por um momento de raiva, angústia, estressado, uma situação realmente angustiante aí, estressado no serviço, com o trabalho, discutindo com alguém, e eu simplesmente faço uma cara de tranquilidade, boto um sorriso no rosto e faço a expressão de felicidade. O cérebro vai dar uma bugada, ele vai dizer,
Mas que loucura, o cara tá com raiva, o cara tá sentindo angústia, tá nervoso e tá dando um sorriso e a expressão facial dele tá de felicidade. O que eu faço agora? Qual hormônio que eu ativo? Qual mecanismo que eu ativo? Acelero, batimento, desacelero? O que eu faço para julgar? O cérebro ele vai pegar a informação do que ele está sentindo ou da expressão facial que a gente está fazendo. Isso mesmo. Ele vai dar match, ele vai pegar a expressão facial, servidor. Então, por mais que tu esteja numa situação aí de estresse, de nervosismo, se tu der um sorriso, se tu botar um semblante de tranquilidade no teu rosto, o teu cérebro vai liberar todos os mecanismos e os hormônios daquele semblante que tu tá realizando naquele momento. Olha só que loucura, servidor. Isso é uma revolução do que a gente conhece realmente como o nosso cérebro funciona e como esse sentido da propriocepção ele é real, servidor. Porque se o sentido da propriocepção não fosse real, o cérebro iria reagir somente como ele realmente está sentindo. O sentimento de raiva, o sentimento de frustração, de angústia, de estresse, ele não reagiria ao nosso semblante. Essa loucura que eu acabei de te explicar é chamada de migração de estado de espírito, isso mesmo. O danado do cérebro ele vai conseguir migrar o teu estado de espírito para de acordo com como está o teu semblante, de acordo com como está a tua postura, de acordo com como está a tua respiração, servidor. Isso mesmo, assim nesse exemplo que eu te dei, tu pode estar com raiva, mas se tu fizer um semblante de felicidade, de alegria, de tranquilidade, o teu cérebro ele vai migrar esse estado de espírito para como está a tua parte exterior do corpo. Como a propriocepção vai levar essa informação para o cérebro, servidor. Top, né? Assim como quando tu tá com medo, por exemplo, de alguma situação, e tu tá com muito medo de fazer, daqui a pouco tu botar aquela postura mais enérgica, estufar o peito, respirar fundo e dizer eu vou conseguir e fazer todo o movimento como se tu fosse fazer aquilo, isso o cérebro já reconhece como tá, ele está com coragem, ele não tá mais com medo. E aí ele vai lá e faz. Isso funciona, servidor. Funciona porque existe um sentido responsável por isso, que é a propriocepção. Então, servidor, se tu tem dificuldade de fazer algo que tu sabe que é importante para ti, que eu já trouxe aqui nos vídeos, te digo que é importante, como por exemplo, viver com menos do que se ganha, poupar pelo menos 10% do que tu recebe, ler, praticar uma atividade física, meditar, tirar 1 hora por dia para fazer a gestão de finanças, entre outras situações, servidor, que tu tem muita dificuldade, experimenta começar a te forçar a fazer essas atividades com um sorriso no rosto, com um semblante tranquilo. A gente utiliza também uma técnica, e essa eu já conheço há um pouco mais de tempo, mas não sabia que era relacionado com a propriocepção, que é colocar uma caneta no meio dos dentes, quando tu tá com raiva ou quando tu quer fazer alguma coisa que tu não gosta muito. Coloca uma caneta no meio dos dentes, porque pesquisas já mostraram que colocar a caneta no meio dos dentes, ele, apesar de não ser um sorriso, a musculatura do rosto funciona como um sorriso, o teu cérebro entende que tu tá sorrindo e vai liberar todos os hormônios aí e ativar os mecanismos referente ao sorriso e ao sentimento de estar sorrindo, que é um sentimento bom. E com o tempo, se tu fizer essa atividade com essa caneta no meio dos dentes, claro, não é para tu fazer 1 hora de academia com a caneta no meio dos dentes, né? Vai ter que achar outros mecanismos, mas um estudo que tu não tá com muita vontade, tu bota a caneta ali uns 2, 3, 5 minutos, só para começar a estudar, e depois deixa fluir. Quando estiver começando a cansar ou estiver desanimando, começando a sentir estresse por estar estudando, dá uma pausa, quando voltar, bota de novo a caneta. Aí tu vai ver uma melhora gradual, conforme os dias passam, da tua disposição e do teu gosto por aquela atividade, servidor. Bota um sorriso no rosto também, mesmo que tu não goste de fazer aquela atividade. Faça aí, por exemplo, se tu tem que fazer uma corrida aí, 3 km, 5 km na academia, e tu não gosta de correr, corre com o sorriso no rosto, nem que seja debochando, pensando, tipo assim, vai ver esse professor, ele vai me pagar, ele vai ver, né? Vai pensando isso e vai sorrindo. Bota o sorriso no rosto. Faz isso que tu vai ver uma melhora considerável no teu gosto por fazer aquelas atividades. E esse, servidor, é o segundo mecanismo do nosso sexto sentido, a priocepção. Esse mecanismo é o que a gente chama de congruência mente-corpo, que é realmente tu forçar gestos, forçar respirações, forçar semblantes para que o teu corpo reaja com base
no teu corpo, no teu rosto, para que ele consiga aí superar uma adversidade, por exemplo, não gostar de fazer uma corrida na academia, não gostar de estudar, não gostar de gerir as finanças, entre outras situações. Estudar uma matéria específica aí, faz isso. Esse sentido, essa congruência mente-corpo, ela funciona muito bem e é um mecanismo muito contundente na propriocepção para que a gente consiga duplicar o nosso patrimônio todos os anos. Servidor, eu vou te trazer agora aqui o terceiro mecanismo aí da propriocepção e que realmente eu considero o mais importante de todos, porque ele é um mecanismo que ele tanto tangencia a propriocepção, que é a nossa parte externa, a nossa postura do nosso corpo, entre outros, quanto ele também tangencia a interocepção. Lembra? Aquele que faz parte dos órgãos vitais. Como assim, John? Vai ter um mecanismo que vai fazer parte dos dois? Sim. E esse é o mecanismo, é a respiração, servidor. Isso mesmo, o ato de respirar, ele tangencia tanto aí a propriocepção, porque a gente consegue modular a nossa respiração, mas a gente também não consegue ficar sem respirar, claro, por determinados períodos sim, mas a gente não sobrevive sem respirar. Então ele é interocepção, está relacionado aos órgãos vitais, como pulmão e coração, mas ele não é somente interocepção, ele também é propriocepção, porque a gente tem determinado controle e isso a gente consegue regular. Então ele passa por esses dois e por isso que eu acho que ele é o mais importante, porque tu consegue ver efeitos imediatos no teu corpo quando tu aplica aí esse mecanismo. A respiração é um mecanismo tão importante da propriocepção que eu vou até te ensinar uma técnica que eu utilizo, mas antes de eu te ensinar a técnica, deixa eu voltar aqui para as considerações que a pesquisadora Nazaré Castellanos lá fez sobre a interocepção e a respiração relacionada à interocepção. Então vamos entender um pouquinho melhor como é que funciona. A neurocientista, servidor, ela afirma que a respiração nasal, feita pelo nariz, ela é muito mais eficaz quando a gente quer tratar sobre ritmo neural, a gente quer colocar aí os nossos neurônios em determinado ritmo, ou até mesmo para aprendizagem e para memória. Então, aí a respiração nasal, ela é muito importante para aprendizagem, memória e ritmo neural, servidor. Importante ter essa informação, porque a gente acha que tanto faz respirar pelo nariz ou pela boca. Realmente, para fins de respiração e captação de oxigênio, oxigenação do nosso corpo, tanto faz. Mas para fins de memória, de aprendizado e de ritmo neural, a respiração nasal, ela é a mais indicada. E ela afirma ainda, servidor, que a respiração, juntamente com a postura, são extremamente cruciais para que o fluxo de informação que sai do corpo e chega no cérebro através da propriocepção chegue com clareza e a gente consiga fazer com que o cérebro entenda as informações que estão chegando. E para explicar melhor isso, ela trouxe um trecho ali da entrevista que ela deu e eu vou ler para não errar, servidor, porque são palavras delas e eu achei muito importante colocá-las aqui como um todo. A pesquisadora diz o seguinte: o momento em que mais temos memória é o momento em que estamos inspirando pelo nariz. Nesse momento, o hipocampo está ativado. Se te disseram algo, uma palavra, no momento em que coincidiu com a inspiração, tem mais chance de ser lembrado do que se te disseram quando você estava expelindo o ar na expiração. Então percebam, servidor, o que a neurocientista está dizendo, que se tu recebe uma informação no momento que tu está inspirando, tu tem mais chance de gravar essa informação do que quando tu está expirando. Top, né? Isso é um conhecimento que tu não acha em lugar nenhum, servidor. E que, na realidade, algumas pessoas, com base no empirismo, o que é empirismo? É realmente aplicar aquilo ali na prática e funcionar pelo empirismo. Se eu, por exemplo, alguém me disse alguma vez que se eu ler alguma coisa inspirando, eu vou decorar melhor. Então, eu fiz isso e deu certo. Por que que isso deu certo? Não sei explicar. Agora sim, tem uma explicação. Existe um sentido chamado propriocepção, que vai receber todas as informações externas do nosso corpo, postura, respiração, tudo, visão, no caso da leitura, e vai pegar essa informação e levar de uma forma muito mais clara para o cérebro no momento que a gente está inspirando. Top agora a gente saber o motivo pela qual as coisas funcionam, servidor. Extremamente importante.
E ainda sobre respiração, servidor, o que a neurocientista Nazaré Castellanos vai falar para a gente sobre respiração? Ela informa que a respiração lenta, servidor, dependendo de como ela é focada, ela pode, por exemplo, aliviar dores físicas, dores de hérnia de disco, dores de qualquer tipo de parte do corpo quando a gente foca na inspiração, servidor. Ou seja, no movimento de inspirar. Isso pode aliviar dores no corpo, servidor. Assim como ela também afirma que a expiração, ou seja, a parte de soltar o ar, quando ela é maior do que a inspiração, por exemplo, se eu faço um movimento nesse sentido e solto mais devagar, ela diz que esse tipo de movimento focado na expiração, ela é capaz de amenizar sintomas e doenças e dores emocionais. Imagina, servidor, o tamanho da pesquisa que é feita para descobrir que a inspiração resolve dores físicas e a expiração resolve dores emocionais, espirituais aí, internas do nosso corpo. E eu achei esse estudo sensacional, servidor, porque várias coisas que eu já fazia, um pouco sem saber o motivo, porque daqui a pouco algum guia meu ou algum aí monge que eu sigo, tanto nas redes sociais quanto efetivamente dentro de uma série, por exemplo, lá no Headspace, ele diz, faz isso que vai te aliviar tal coisa, respira de forma lenta várias vezes no dia, tira tempos do dia para tu fazer a respiração, mas ele não me explicou cientificamente por que aquilo funciona. E agora eu tenho a explicação, servidor. É por isso que eu acho sensacional, sensacional. Então assim, ó, a respiração lenta, ela explicou, é muito importante. Então tu fazer esse movimento de inspiração e expiração vai fazer tu aliviar tanto dores físicas quanto dores emocionais. E eu faço isso, eu reservo, eu busco durante o dia, eu não consigo fazer sempre 100%, mas eu busco fazer durante o dia, e até muitas vezes o meu relógio aqui agora tem me ajudado bastante a não esquecer. 3 vezes por dia eu tento fazer uma respiração profunda, essa de controlar a respiração, inspirar e expirar de forma calma durante 2 minutos. Eu faço isso 3 vezes no dia. E também faço 3 vezes no dia umas menorzinhas de 1 minuto. Então eu reservo 1 minutinho para fazer uma respiração lenta. E depois eu reservo, ali algumas horas depois, 2 minutinhos para fazer também a respiração lenta. Eu tento encaixar aí 6 respirações, uma de 2 minutos, outra de 1 minuto, outra de 2 minutos, outra de 1 minuto, durante o meu dia. Às vezes de hora em hora, às vezes a cada 2 horas, dependendo de como está o meu ânimo, se eu estou estressado, se o ambiente do trabalho está muito agitado ou não. E aí eu vou modulando, mas eu busco fazer essas 6 respirações aí, servidor. E isso me ajuda muito, muito mesmo. Aí quando eu estou estressado no serviço, isso me acalma, aí baixo meus batimentos cardíacos, eu consigo oxigenar melhor, entender melhor a situação como um todo. Bom, servidor, e como eu te disse, esse é o terceiro mecanismo e o mais importante aí da nossa propriocepção, que é a respiração, servidor. E como eu te disse, deixa eu te mostrar uma técnica, servidor, que eu uso desde quando eu estudava para concurso. Comecei a estudar para concurso lá em 2013, servidor. Fui passar no meu primeiro concurso aí em 2015, se tu lembra um pouquinho da minha história que eu já contei algumas vezes. E ainda quando eu vou estudar para outros concursos, volta e meia eu utilizo, às vezes até mesmo no serviço, sempre quando eu preciso focar em alguma coisa, eu preciso reanimar aí o meu ser porque eu estou muito cansado, ou porque eu estou aí desmotivado para algum tipo de estudo, ou para algum tipo de situação que eu preciso me concentrar, eu preciso de foco. Algumas vezes já fiz antes de gravar vídeo, já gravei vídeo 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, e às vezes eu tô tão cansado que eu preciso despertar o meu corpo, e eu não fiz uma atividade física na rua, nem nada desse sentido. Como que eu faço? É uma técnica que é chamada de hiperventilação. Isso mesmo, tu já viu isso em série, mas normalmente com a pessoa tendo um ataque de pânico, uma crise de ansiedade, em que ela fica hiperventilando. Já viu isso lá no Grey's Anatomy, né? Sei que tu já viu. Mas aqui é uma hiperventilação controlada para fins de aumentar o foco, aumentar aí a nossa capacidade de concentração, realmente, de aprendizagem, memória, servidor. Isso mesmo, memória, tu já vai entender por quê. Mais algumas observações aqui. Se tu tá assistindo esse vídeo aqui depois das 20 horas, 21 horas e tu pretende dormir cedo, eu não recomendo que tu faça agora essa técnica comigo. Assiste ela, pega o fundamento dela e aplica amanhã.
beleza? A não ser que tu queira ir dormir tarde, porque essa técnica aqui, apesar dela ser bem rápida, os reflexos no nosso organismo, os reflexos internos, eles costumam durar até 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Então, por mais que, se tu fizer essa técnica, tu não vai impedir de tu dormir daqui 30 minutos, 40 minutos, mas o teu corpo vai estar num ritmo que talvez a qualidade do teu sono seja afetada por essa técnica. Por isso que essa técnica não é bom de fazer muito à noite. É bom tu fazer ali antes de tu começar um estudo, mas um pouquinho mais cedo. E como é que consiste essa técnica? Nada mais é do que tu ventilar rapidamente e na maior quantidade possível, de forma rápida. Hiperventilar. Inspirar pelo nariz, encher o máximo que tu puder da caixa torácica e soltar com força. Como assim, John? Eu vou mostrar aqui pra ti 30 segundos, beleza? Deixa só o meu relógio ali chegar no valor certo e vamos lá. Fiz 10 segundos só, servidor. Se tu não tá acostumado a fazer essa técnica, pode fazer 30 segundos. O que tu vai sentir? Elevação dos batimentos cardíacos, não a ponto de causar nenhum dano. Tu vai sentir aqui, ó, tu pode suar um pouquinho, isso mesmo. Pode sentir depois de 30 segundos um formigamento nas pernas. A voz pode sair com um pouco mais de eloquência, porque as tuas cordas vocais vão estar um pouco mais lubrificadas aí nesse sentido. Se tu estiver num ambiente seco, a tua boca pode ficar seca. Sim, tu vai sentir o teu corpo diferente, mas tu hiperventilou. Aumentou a oxigenação no teu sangue e já elevou teus batimentos cardíacos. Isso vai fazer com que tu consiga te concentrar, servidor, beleza? E tu pode fazer isso aí durante o teu estudo. Tu daqui a pouco quer estudar 1 hora e tu faz isso, estuda aí 30, 40 minutos, dá uma pausinha, estuda mais 30, 40. Se for estudar depois de novo mais 1 hora e meia, tu pode fazer de novo, tranquilo, para conseguir fazer esse teu estudo de uma forma mais concentrada, com realmente uma oxigenação melhor no cérebro, uma elevação do batimento cardíaco que vai te despertar um pouco, uma sensação de formigamento nas mãos ou nas pernas, que não vão deixar aí tu te amolecer para qualquer fim, para descansar, qualquer coisa assim. Claro, existem outras técnicas, afasta o celular de ti, várias coisas, né, claro. Mas essa técnica da hiperventilação me ajuda muito até hoje. Eu aprendi ela para concurso, até num canal bem grande aqui do YouTube. Aprendi para concurso, se alguém tiver interesse ainda, se estiver estudando para concurso e quiser aprender mais, bota nos comentários aqui para mim ou me chama nas redes sociais que eu respondo para ti qual é esse canal, até indico qual é o vídeo. Mas é extremamente importante essa hiperventilação que eu aprendi, que eu utilizo não só para estudar para concurso, para qualquer tipo de estudo que eu precise de mais concentração, foco, alguma coisa que eu não gosto muito de fazer, que eu preciso me concentrar, ou quando eu tô cansado mesmo, ou acabei de levantar aí 5h30, 6 horas da manhã, não fiz nenhuma atividade física e preciso gravar um vídeo. A minha voz tá estranha, a minha respiração tá estranha, então eu entro no momento de concentração, faço a hiperventilação e taco ficha no vídeo. Essa é a hiperventilação. Top essa técnica, hein? Quem ficou até o final aprendeu essa técnica top aí, que eu tenho certeza que vai te ajudar para muita coisa na tua vida. E juntando com todo esse conhecimento de propriocepção, aliás, tenho certeza de que tu vai muito longe e isso vai te ajudar aí a duplicar o teu patrimônio. Bom, então tá, tu aprendeu aqui, servidor, que o ambiente é um mecanismo da propriocepção, que a respiração é um ambiente da propriocepção e que aí os nossos gestos, nosso semblante, a nossa expressão facial, aquilo que a gente pode chamar aí de migração, né, do nosso estado de espírito, ou até mesmo aquela congruência corpo-mente, vão fazer com que esses 3 mecanismos, não são só eles que existem outros, fazem parte da propriocepção, esse 6º sentido que a gente tem, que nos permite duplicar o nosso patrimônio a cada 12 meses, servidor. E aí, por fim, com essa demonstração aí da hiperventilação, eu vou encerrando o vídeo. Mas alguns lembretes, aqui na descrição do vídeo vai ficar a entrevista completa da pesquisadora aí, neurocientista Nazaré Castellanos, tem todo ali escrito essa entrevista. Acredito que tu ache também no YouTube a entrevista dela. Eu não olhei pelo YouTube, eu li. Então eu vou deixar só o link da leitura aí. Não esquece de dar o like no vídeo, beleza? Te inscreve no canal aqui embaixo se tu não é inscrito, beleza? Ativa o sininho para tu receber as notificações dos vídeos novos toda quinta e todo sábado, servidor. Como eu disse, deixa nos comentários aqui qualquer dúvida que tu tiver, qualquer feedback, o que tu achou do vídeo, se tu vai aplicar as técnicas.
Show? Compartilha esse vídeo aqui com o máximo de pessoas que tu conseguir, servidor. Isso vai ajudar o canal a alcançar outras pessoas que têm essa necessidade de aprender sobre esse sexto sentido aí, começar a duplicar o patrimônio e a melhorar a vida como um todo. É isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui e te espero no próximo vídeo.